Olá! Hoje a nossa análise vai fundo na estrutura da administração pública, os órgãos públicos. Recebemos um material bem completo que explica o que são, as teorias por trás deles e, o principal, como é que eles se classificam. A ideia aqui é destrinchar esses conceitos do direito administrativo de um jeito, claro, direto. Então, vamos lá. Para a gente começar, o que exatamente define um órgão público? Olha, essencialmente eles são centros de competência. Pensa assim, tipo unidades criadas para executar as várias funções do Estado, tá? E um ponto crucial, eles não têm personalidade jurídica própria. Ah, isso é importante. Sim, eles funcionam mais como partes, como divisões internas de uma entidade maior, seja a União, um Estado, um município ou até entidades da administração indireta. Quem age por eles, na verdade, são os agentes públicos, né? Expressando a vontade do Estado. Essa coisa da personalidade jurídica. É interessante. Quer dizer, então, que um órgão não pode, sei lá, assinar um contrato sozinho em nome dele. Exatamente. Não pode. Quem assina é a pessoa jurídica a que ele pertence, certo? A União, o Estado. Mas, ó, tem uma exceçãozinha importante aí. Qual? Os órgãos podem sim ir à justiça, sabe? Mas para defender as suas próprias competências, suas prerrogativas institucionais. Isso dá a eles uma capacidade processual bem específica, mas não é uma personalidade jurídica geral para tudo, não. Entendido. É uma capacidade para se defender, basicamente. Isso. E como é que a teoria jurídica vê a natureza desses órgãos? Essa relação entre a estrutura e as pessoas que trabalham lá? Boa pergunta. Tem basicamente três visões principais, né? A primeira é a teoria subjetiva. Ela meio que mistura o órgão com o agente público. Se o agente sai, é como se o órgão mudasse junto, sabe? Hum, meio estranho isso. É. Hoje não é a mais aceita. Aí tem a teoria objetiva, que foca mais no conjunto de atribuições, nas funções. O órgão existe independentemente de quem está lá ocupando o cargo. Essa parece mais lógica, né? A estrutura permanece. Exato. E, por fim, tem a teoria eclética, que tenta juntar as duas coisas. Vê o órgão como a união do agente com as suas competências. Entender essas teorias ajuda a gente a situar, né? Ora se valoriza mais a estrutura, ora mais a pessoa no comando. Faz sentido. Bom, agora acho que a gente chega no ponto que o material mais destaca: a classificação. Parece que entender como os órgãos se encaixam nessas categorias é a chave para decifrar a máquina pública, né? Perfeitamente. A classificação é tipo um mapa da estrutura e do poder dentro da administração. Vamos ver os critérios. Primeiro, quanto à esfera de ação. A gente tem os órgãos centrais, que atuam em todo o território da entidade. Pensa num Ministério Federal ou numa Secretaria Estadual. Âmbito nacional ou estadual todo? Isso. E tem os locais, que atuam só numa parte restrita do território. Uma delegacia regional, por exemplo, ou um posto de saúde de bairro. Tá. Define o alcance geográfico. E quanto à hierarquia, a posição deles na estrutura do Estado? Essa parece ser a mais complexa. É, essa é bem detalhada mesmo. E revela muito sobre a autonomia de cada um. Olha só, no topo a gente tem os independentes. Independentes. São aqueles que vêm direto da Constituição e representam os poderes do Estado, Presidência da República, Congresso Nacional, Tribunais Superiores. Eles não têm chefe hierárquico, entende? Certo. São o topo da pirâmide mesmo. As secretarias de Estado, eles são subordinados aos independentes, claro, mas têm uma autonomia bem grande administrativa, financeira, técnica, para tocar suas políticas. Essa autonomia dos autônomos deve fazer uma diferença gigante na prática, imagino. Para executar projetos, ter agilidade. Sem dúvida. Permite gerir orçamento, definir prioridades, implementar ações com mais rapidez do que órgãos que estão mais abaixo na hierarquia. Seguindo nessa linha, temos os superiores. Eles já têm poder de decisão, de comando, mas estão claramente subordinados. Não têm autonomia plena. Tipo o quê? Diretorias, departamentos? Isso, coordenadorias também. E lá na base da pirâmide a gente encontra os subalternos. O foco deles é mais na execução de tarefas do dia a dia, rotineiras. Uma sessão de protocolo, uma portaria. A função é predominantemente cumprir ordens mesmo. Entendi. Então essa classificação hierárquica define basicamente quem planeja,
quem comanda e quem executa as tarefas. E sobre a estrutura interna e a forma de tomar decisão? Tem classificação para isso também? Tem sim. Quanto à estrutura, um órgão pode ser simples ou unitário. É quando ele não tem outras unidades menores dentro dele, sabe? Funciona como bloco único de competências. Um órgão só, sem divisões internas. Isso. Ou pode ser composto, que é o mais comum nos níveis mais altos. Ele abriga vários outros órgãos menores dentro da sua estrutura. O ministério é um exemplo clássico, né? Tem secretarias, departamentos, tudo lá dentro. É quase um pequeno sistema interno. Certo. Um órgão maior formado por vários menores. E por último, quanto à composição, ou seja, quem toma a decisão. Temos os órgãos singulares, onde a decisão final é de uma única pessoa. O presidente da República, um diretor de escola. Uma pessoa decide. E temos os coletivos, ou colegiados. Aí a atuação e a decisão vêm de um grupo de pessoas. Um tribunal, um conselho de contribuintes, uma comissão de licitação. Há decisões em grupo, que podem ser mais lentas, talvez, mas agregam mais visões, né? Exatamente. Podem ser mais lentas, mas tendem a ser mais debatidas, considerar mais perspectivas. É fascinante ver como essas categorias todas se cruzam. O mesmo órgão pode ser central, autônomo, composto e colegiado, por exemplo. Precisamente. Analisar um órgão por todas essas lentes ajuda muito a entender o poder real dele, o raio de ação, a agilidade, como ele se encaixa e se relaciona com o resto da administração. É a anatomia do poder público, né? Excelente análise. Então, recapitulando rapidamente. Órgãos públicos são esses centros de competência, sem personalidade jurídica própria, exceto para defender suas funções. Existem diferentes teorias sobre a natureza deles, mas o fundamental mesmo é a classificação. Por esfera de ação, por hierarquia, por estrutura e por composição. Isso tudo revela muito sobre o papel e o poder de cada um. Isso mesmo. E entender essas classificações não é só teoria, não. É importante para compreender como o governo funciona na prática, como as decisões são ou deveriam ser tomadas e como os serviços públicos chegam ou às vezes não chegam para a população. Fica então uma reflexão, né? O quanto será que a posição hierárquica de um órgão ser autônomo em vez de superior, por exemplo, influencia não só a eficiência dele, mas também a capacidade de inovar, de responder rápido às mudanças e demandas da sociedade. É uma questão interessante sobre essa tensão entre a estrutura formal e o dinamismo necessário no setor público. Fica para o pessoal pensar. Até a nossa próxima análise.